O prefeito Evandro Leitão de Fortaleza, no Ceará, pode ser impeachmentado? O que foi que houve com ele? Patrimônio oculto? Michele Bolsonaro perdoou Ciro Gomes? Que conversa é essa? Pesquisa Quest revela novo resultado para presidente da República este ano de 2026. E mais, Safadão foi denunciado pelo Ministério Público. Isso mesmo, Wesley. Você verá essas informações e muito mais no vídeo a seguir. Olá, audiência, tudo bem? Segundo a informação do site Otimista, daqui de Fortaleza, fala o seguinte. Tá aqui. Evandro Leitão, prefeito atual de Fortaleza do PT, partido do Lula, certo? Desde 2024, tem uma situação complicada. O que fala aqui o site? Ele foi eleito em 2024 e vem enfrentando polêmicas recentes, especialmente a denúncias sobre patrimônio não declarado, segundo o site do Otimista, e seu envolvimento indireto de seu filho em uma investigação da Polícia Federal, certo? Não há no momento operações diretas contra ele próprio, mas os casos geram forte repercussão na imprensa e nas redes sociais, certo? Então, o que fala aqui é a primeira informação. Primeiro, denúncia de patrimônio oculto neste ano de 2026, no mês de junho. A principal notícia recente de junho de 2026 é uma reportagem do portal O Otimista, revelando que Evandro Leitão teria omitido imóveis de alto valor em suas declarações à Justiça Eleitoral. Ela fala o seguinte: uma mansão num condomínio no Alphaville, no município de Eusébio, vizinho aqui a Fortaleza, avaliada, olha aí, cerca de 12 milhões de reais. O terreno foi comprado em 2021, quando ele ainda era deputado estadual, por 1.200.000 reais. Meu amigo, de onde é que existe uma casa no Alphaville no valor de 1 milhão de reais? É muito mais do que isso. 1 milhão, naquela época, é mais ou menos um apartamento aqui, nem na beira-mar, é aqui no Meireles, na Aldeota, tá certo? Estranho, viu? E tem um detalhe aqui, ó. Esse é o mesmo, é o que já foi ocupado pelo cantor Wesley Safadão, que tem relação próxima com um grupo político e eventos da prefeitura como Réveillon. Outros imóveis, incluindo um apartamento registrado em nome de um filho, adquirido por um valor bem abaixo do mercado. Eita, segundo aqui o site. Esses bens não apareceram nas declarações eleitorais, inclusive em 2022, quando ele ainda era deputado estadual. A omissão pode configurar irregularidades perante a Justiça Eleitoral. Quando questionado em entrevista, o prefeito evitou responder diretamente, dizendo apenas respeitar o trabalho da imprensa e órgãos investigativos. Segundo aqui o site do próprio Otimista. Segundo, envolvimento do filho Eduardo Leitão na operação Underhand na Polícia Federal 2025, no ano passado. Em julho do ano passado, 2025, a Polícia Federal deflagrou a operação Underhand, autorizada por Gilmar Mendes, no STF. Gilmar Mendes, amigo do Lula, enfim, que questiona desvios de emendas parlamentares, fraudes em licitações e financiamento ilícito em campanhas no Ceará, em foco no deputado Júnior Mano do PSB e aliados. Eita, começou a vir a situação aí. Eu já falo sobre o Júnior Mano e também o Cid Gomes aqui nesse vídeo. Sai daí não, viu? Durante busca no apartamento funcional de Júnior Mano, em Brasília, os agentes encontraram Eduardo Leitão, filho do prefeito Evandro Leitão, empresário de eventos, sem cargo público, com uma agenda contendo anotações de urgência, pagamentos e novos contratos, nomes de políticos e valores. A Polícia Federal interpretou isso como possível planejamento de repasse irregulares, propina de 12% a 15% em emendas. Há menções à proximidade da família Leitão com figuras como Bebeto do Choró, investigado em outros contextos, é que ele está lá foragido.
Defesa. Júnior Mano disse que era amizade pessoal. Todo mundo fala que é amizade pessoal nessa hora aí. A prefeitura afirma que Eduardo não tem vínculo oficial com a gestão e não é formalmente investigado. Peraí. Então temos aqui caso de nepotismo? Temos aqui caso de ocultação de patrimônio? Isso aqui é caso de impeachment, isso aqui, meu amigo. E a prefeitura... Só foi citado pela agenda. Evandro Leitão evitou comentar detalhes citando sigilo. O caso segue em apuração no STF. Essa aqui já é uma ponta do diário 360.com.br que trouxe também essa informação aqui. Outros contextos recentes, disputas políticas, troca de críticas com vereadores, deputados na oposição. Exemplo, André Fernandes jogando lixo na frente da prefeitura. Exemplo, o prefeito Sarto acusando a reinauguração de obra que ele fez. Justiça mandou o capitão Wagner pagar vídeos associando o Leitão a grupos criminosos. Não posso falar aqui a palavra completa por conta do problema com o YouTube, certo? Grupos esses que hoje são considerados terroristas pela justiça americana. E detalhe, viu, esse gestão aqui sobre o Trump aqui e esses grupos aí criminosos. Vou já falar uma coisa aqui antes de eu falar aqui sobre o Evandro Leitão ainda. Gestão, tá aqui. Não foge não, rapaz. Tem muita coisa aqui, viu? Tá aqui. Rapaz, fugiu aqui, rapaz. Oh, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui? O bicho dá uma queda aqui. Não, tá aqui. Enquanto isso, Evandro Leitão com pagamento de... Ah, pronto, tá aqui. Durante a operação, empresário de eventos... Rapaz, eu tava mexendo aqui. Aí ele pegou, caiu, né? Aí, tá aqui. É porque eu tenho uma coisa pra ler aqui. Vai vir logo 3, 4, 5 aqui de uma vez. Pronto, Júnior Mano, gestão, agora sim, ele tem feito balanços positivos, pagamento de dívidas herdadas, com eventos como São João, mas enfrenta críticas como limpeza urbana, saúde e finanças, herdou o rombo de milhões segundo ele próprio. E o pior que é verdade. Ele herdou o Sato fez tanta merda nessa pessoa daqui de Fortaleza, mas por que ele prefere fazer mais gasto ao invés de pagar o que tem? Não há indício de cassação ou andamento contra ele diretamente. Esses casos estão em evidências na mídia local aqui em Fortaleza, Otimista, Diário do Nordeste, Instagram, etc. E geram pressões por transparência, especialmente sobre patrimônio e as relações familiares. A situação ainda pode evoluir com novas apurações da PF ou Justiça Eleitoral. Eu falei aqui sobre Trump. Pois é, o Trump hoje pediu o Congresso americano para separar uma base do orçamento federal americano para combater os grupos terroristas aqui no Brasil. Grupo esses que você sabe quem são. A maior facção de São Paulo e a do Rio de Janeiro e outras também. Não pense que é só aquelas duas que estão no meio, não. Mas tem um detalhe. Se eles, passar dinheiro para um, passar dinheiro para outro, vai virar uma teia que o banco vai ter que dar um jeito de acabar com essa brincadeira, então o banco vai também pagar o pato, tá certo? Mas aí, como eu falei, o Trump, nesse dia de hoje, 11 de junho de 2026, declarou, certo? Que quer ver se o Congresso se tira uma parte do orçamento para poder combater esses grupos terroristas aqui do Brasil, que antes era chamado de facções. Aqui no Brasil, esses grupos estão relacionados com a mesma situação lá do Hamas, né? Al-Qaeda, esses tudinho aí, que não posso falar aqui muito para não dar problema com o YouTube, tá bom? Pois bem, temos essa situação para você sobre Evandro Leitão, certo? Enfim, agora eu vou trazer para você também as outras notícias, como eu falei para você no começo desse vídeo. Do xadrez eleitoral de Brasília ao caos que se esconde nos bastidores do Ceará, nada vai passar batido. Para começar, o impensável aconteceu, ou está prestes a acontecer. Ciro Gomes e Michele Bolsonaro, trégua à vista. André Fernandes disparou que é apenas questão de tempo para Michele perdoar Ciro. Quem diria? O mesmo Ciro que agora cumprimenta deputado sobrinho de Eunice Oliveira em evento público, e que, segundo Fernandes, hoje tem mais convergências do que divergências com a direita. É a política provando que inimigos de ontem são os aliados de amanhã. Tanto que Flávio Bolsonaro já tem data para pisar em solo cearense em julho, para lançar pré-candidatos do PL. E por falar em Flávio,
A temperatura subiu de vez com a nova e bombástica pesquisa Quest para a presidência. Lula lidera com 39% das intenções de voto no primeiro turno, mas Flávio Bolsonaro aparece colado com 29%. O jogo está completamente aberto, e enquanto a disputa nacional pega fogo, o ex-presidente Donald Trump domina as atenções globais, dividindo o mundo entre as tensões em Israel, a crise interminável na Venezuela e o avanço implacável das facções terroristas PCC e Comando Vermelho, que desafiam a segurança pública. E a hipocrisia não para por aí. O Ministério Público acaba de denunciar o cantor Wesley Safadão e o senador Efraim, filho por suposta propaganda eleitoral antecipada em um show na Paraíba. Mas peraí, quando a Daniela Mercury fez campanha escancarada pro Lula no 1º de maio de 2022, ninguém disse nada. E quando a escola de samba fez a mesma coisa no Carnaval de 2026, aí tudo pode. 2 pesos e 2 medidas. Enquanto isso, nos tribunais, o ministro Alexandre de Moraes valida acordo que suspende a ação contra deputado réu pelo 8 de janeiro. E o ministro Edson Fachin cria um grupo de trabalho para rever os polêmicos penduricalhos e supersalários de juízes. Mas o verdadeiro absurdo com o seu dinheiro está no Congresso. São 6 bilhões e 300 milhões de reais destinados ao fundo partidário. Você já parou para pensar em quantos hospitais, escolas e moradias daria para construir com essa fortuna jogada nas mãos dos partidos? Aproveitando que você me acompanhou até aqui, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo. Eu sou Rafael Gama, e o tema do canal é Histórias e Notícias do Estado do Ceará. Continuando, a economia está sob forte pressão. O Senado Federal acaba de aprovar a PEC que dá autonomia financeira ao Banco Central. Medida necessária ou perigosa? Ao mesmo tempo, a Justiça derrubou a liminar que impedia a homologação do leilão que contratou usinas termoelétricas, mexendo diretamente com a matriz energética. Mas nem tudo é cobrança. Entidades de classe conseguiram um recálculo na Justiça para baratear a conta de luz no Ceará. Um fôlego para o bolso do consumidor. Ainda na economia, a ArcelorMittal PCM completa 10 anos impulsionando o polo siderúrgico do estado. E o recorde histórico. As obras da Transnordestina avançam e a ferrovia será entregue ainda em 2026. Mas nem tudo são flores na Transnordestina. A TLSA admitiu que ainda não encontrou nenhum investidor privado para o terminal de Missão Velha. Crise ou falta de planejamento? E o clima político no Ceará continua hostil. A vice-governadora Jade Romero e a médica Maíra Pinheiro incendiaram a internet trocando acusações pesadas nas redes sociais. Uma rivalidade que expõe a raridade estatística. Em 3 décadas, o Ceará teve apenas uma única vice-governadora reeleita no cargo. Para piorar, uma denúncia gravíssima aponta que o governo do Ceará simplesmente ignora a lei estadual contra a tortura. Onde está a fiscalização? Enquanto o bicho pega no governo, a Assembleia Legislativa aprovou, após 2 meses de completo travamento, o seu novo Código de Ética, mas só depois de ceder a um acordo por emendas da oposição. No âmbito da segurança, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu um passo polêmico e aprovou a redução da maioridade penal para 16 anos. E na capital, a Câmara de Fortaleza aprovou mudanças na Procuradoria-Geral do município e uma nova regra para o pagamento de honorários. A nível municipal, o Seminário de Gestores Públicos 2026 tenta trazer inovações para as prefeituras, mas a realidade bate à porta. Com trocas na Prefeitura de Aracoiaba, profissionais da saúde estão desesperados denunciando impasses e atrasos salariais graves. Pelo menos na mobilidade, o Eusébio tenta respirar com promessas de um programa que vai de bicicletas compartilhadas a aplicativo de ônibus. E para quem busca conexão, o Ceará agora conta com 170 cidades que possuem praças com internet grátis. Além disso, o programa Cidade Empreendedora tenta fortalecer o desenvolvimento de um estado que já soma mais de 1.100.000 empresas ativas. Agora que você chegou até aqui também, vamos aos finalmente. As notícias de nossa terrinha. De Fortaleza e do Ceará, atenção para o escândalo na educação do Ceará. O governador Eumano de Freitas anunciou a promoção de cerca de 7.300 professores da rede pública, mas tem um detalhe vergonhoso. Eles foram promovidos sem titulação. É isso mesmo, professor promovido sem mérito acadêmico comprovado.
Críticos já apontam: isso é medida puramente eleitoreira para garantir voto. E no meio desse apagão educacional, os deputados aprovaram que o forró será tema obrigatório na grade. Essa dança que corre nas nossas veias tem origem nas festas populares do Nordeste, misturando ritmos europeus e africanos, e que agora vira matéria de escola. Ao mesmo tempo, a cultura de Fortaleza ganha um novo escudo. A Câmara Municipal aprovou o tombamento das tradicionais barracas da Praia do Futuro como patrimônio histórico-cultural da cidade. E para fechar com polêmica pura na nossa terra, a direita racha em Fortaleza. André Fernandes declarou publicamente que não entende as duras críticas que tem recebido do senador Eduardo Girão. O recado de André foi direto e reto: que não se repita o erro de 2024. A guerra interna na oposição está declarada e o racha pode custar caro. É isso aí. O Brasil e o mundo estão à beira de um colapso político e econômico, e o que eu vou te revelar agora a grande mídia está tentando abafar de qualquer maneira. O jogo para as eleições presidenciais de outubro foi completamente implodido nas últimas 120 horas. Esqueça tudo o que você achava que sabia sobre alianças. Nós entramos em uma rota de colisão internacional que mexe diretamente com o seu bolso, com a soberania nacional e com os bastidores mais obscuros do poder. Tudo começou com uma bomba diplomática. Os Estados Unidos cruzaram a linha vermelha e oficializaram o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras ***. A canetada do secretário de Estado Marco Rubio entrou em vigor em 5 de junho, jogando o Brasil no mesmo balaio geopolítico de área sob vigilância extrema. Mas o que ninguém te conta é o que estava acontecendo por trás das cortinas. O senador Flávio Bolsonaro estava lá dentro da Casa Branca, reunido com Donald Trump, 2 dias antes do anúncio oficial. A reação do Palácio do Planalto foi imediata e violenta. O presidente Lula foi a público e, sem papas na língua, disparou que Flávio Bolsonaro agiu como um verdadeiro traidor da pátria. O presidente acusou abertamente o clã Bolsonaro de ir aos Estados Unidos pedir para o governo Trump sabotar e intervir no próprio Pix brasileiro, sugerindo que usassem o sistema americano Zelle como alternativa. Nas redes, a esquerda encampou a hashtag "O Pix é do Brasil" e batizou a nova ameaça de um tarifaço americano de 25% contra os produtos brasileiros de *Tariflávio. O PT acusa Eduardo e Flávio Bolsonaro de articularem sanções econômicas contra o próprio país para desestabilizar o governo. O tamanho do estrago? O alerta oficial aponta que essa tarifa de Trump ameaça sumariamente 21% de todas as exportações brasileiras para o mercado norte-americano. E no meio desse fogo cruzado, a direita e a esquerda sangram em escândalos financeiros simultâneos. A menos de 5 meses das eleições, o cenário virou um verdadeiro caso de polícia para os dois lados. De um lado, o fantasma do "fator Lulinha" avança com a Polícia Federal e a CPMI do INSS. Fábio Luiz Lula da Silva teve seus sigilos quebrados e enfrenta depoimentos bombásticos de publicitários que confirmam suas viagens com o operador conhecido como "Careca do INSS", uma investigação de desvios em pensões de aposentados que a oposição jura que servia de mesada para o filho do presidente. A troca repentina do delegado do caso gerou uma crise institucional tão feia que o ministro do STF André Mendonça exigiu explicações imediatas da PF. Do outro lado, a metralhadora aponta para Flávio Bolsonaro no escândalo que abalou as estruturas da direita. A delação premiada de Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro dono do Banco Master, que está preso por fraudes financeiras e teve a liquidação do banco decretada pelo Banco Central. Um áudio vazado revelou Flávio negociando nada menos que R$134 milhões com o banqueiro investigado, supostamente para financiar o filme Dark Horse, a cinebiografia de Jair Bolsonaro. A resposta de Lula foi curta e grossa: caso de polícia. E as pesquisas já sentiram o impacto desse bombardeio mútuo. Institutos como Datafolha, Real Time Big Data e Vox Brasil mostram Lula abrindo distância de Flávio, com o petista liderando os cenários de segundo turno. Para tentar conter essa sangria e abafar o caso Vorcaro, Flávio e o deputado Nicolas Ferreira, que hoje é a voz digital mais influente da direita com mais de 21 milhões de seguidores, já que Jair Bolsonaro segue preso e proibido de usar redes sociais,
montaram uma contraofensiva pesada na internet para desviar a atenção, usando a imagem do encontro com Trump como escudo. Mas a crise respingou até no Supremo Tribunal Federal. O relatório da CPI do crime organizado, liderado pelo senador Alessandro Vieira, pediu o indiciamento dos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes por um suposto conflito de interesses bilionário, alegando que o escritório da esposa de Moraes teria recebido milhões do próprio Banco Master de Vorcaro. A tensão entre Moraes e André Mendonça, que assumiu o caso Master, transformou o plenário do STF num campo de guerra jurídica. E se você acha que a instabilidade é só política, olhe para o mercado global. A trégua no Oriente Médio virou pó. Israel e Irã retomaram os ataques com mísseis e bombardeios brutais a complexos petroquímicos e defesas aéreas, ignorando solenemente os apelos públicos de Donald Trump. O impacto disso para você? Esse conflito geopolítico, somado às novas restrições rigorosas da União Europeia que vetou a carne bovina brasileira a partir de setembro de 2026 por causa de regras de antimicrobianos, ameaça paralisar até 40% das exportações de carne do país. A China e o México também apertaram o cerco criando cotas e tarifas pesadíssimas de salvaguarda de 55% para proteger seus produtores. O agronegócio nacional está na linha de tiro. Aproveitando que você me acompanhou até aqui, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo. Eu sou Rafael Gama, e o tema do canal é Histórias e Notícias do Estado do Ceará. Agora, vamos aos finalmente, as notícias de nossa terrinha, de Fortaleza e do Ceará. Porque se o cenário nacional está pegando fogo, o tabuleiro eleitoral cearense virou um verdadeiro hospício político a poucos meses do primeiro turno. Os irmãos Cid e Ciro Gomes estão oficialmente em trincheiras opostas e o racha familiar redesenhou a geopolítica do estado. Cid Gomes está firmemente no palanque governista apoiando a reeleição do governador Eumano de Freitas, do PT, ao lado do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, que inclusive acaba de fazer uma limpa no secretariado municipal para cumprir os prazos da lei eleitoral. Mas o verdadeiro terremoto atende pelo nome de Ciro Gomes. O ex-ministro migrou para o PSDB, lançou sua pré-candidatura ao governo do estado liderando algumas pesquisas com 44%, e fechou uma aliança histórica e bizarra que chocou o país. Ele se uniu ao PL cearense. O deputado federal André Fernandes, presidente do PL no estado, declarou apoio a Ciro e costurou uma chapa que traz Capitão Wagner para o Senado. Essa aliança com a direita rachou o partido e causou uma confusão generalizada. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro veio ao Ceará e jantou André Fernandes e Ciro Gomes vivos, criticando publicamente o acordo por Ciro ser um detrator histórico de Jair Bolsonaro. A crise foi tão feia que o deputado estadual Carmelo Neto e a bancada do PL entraram em rota de colisão, forçando André Fernandes a suspender as negociações, por enquanto Ciro Gomes rebatia chamando seus novos aliados do PL de homens honrados. Eumano de Freitas não perdeu tempo e partiu para o ataque, afirmando textualmente que a máscara de Ciro caiu, por se aliar ao pior da política, e que ele não tem bolsonarista de estimação. Enquanto isso, o deputado Júnior Mano mandou um recado claro ao abolição, avisando que não aceita pressões sobre a montagem da chapa governista, mesmo com Camilo Santana insistindo que o nome de Cid Gomes é o mais forte para o Senado. No interior, a disputa é voto a voto. Ciro e Eumano estão cruzando as mesmas cidades na mesma semana. E em Juazeiro do Norte, a base de Ciro Gomes implodiu de vez, com o rompimento oficial entre o prefeito Gledson Bezerra e o presidente da Câmara, Felipe Vasques, destruindo os acordos locais. Para piorar a tensão na nossa terra, os prefeitos de grandes municípios enfrentam crises dramáticas de saúde. Naume Amorim, prefeito de Caucaia, acaba de receber alta hospitalar após sofrer um infarto agudo do miocárdio e pediu licença temporária do cargo, deixando o vice no comando. Em Quixadá, o prefeito Ricardo Silveira também anunciou afastamento por problemas respiratórios graves. Enquanto isso, na segurança pública, apontada pelo pesquisador Bruno Paes Manso como a urgência máxima que os candidatos precisam enfrentar sem repetir fórmulas fracassadas, a população vive acuada,
E até a vacinação contra a dengue em Maranguape acabou sendo prejudicada após uma suspensão nacional da vacina da Butantan. Até a nossa infraestrutura está sob cheque. O Ceará foi apontado em relatórios econômicos como um estado com falhas graves na qualidade e com rede insuficiente de energia, quase sofrendo um apagão total após um excesso de geração renovável em um dia de menor consumo. A única esperança de redenção logística, a Ferrovia Transnordestina, completa 20 anos de obras arrastadas neste mês de junho. Embora o Banco do Nordeste tenha liberado mais 41 milhões de reais, totalizando 300 milhões só este ano para acelerar a fase 1 até o porto do Pecém, a concessionária TLSA admitiu uma nova crise: não consegue encontrar nenhum investidor privado para o terminal de Missão Velha. A Justiça também precisou intervir forte no estado nesta semana. Em Baturité, o TCE anulou provas no caso do prefeito investigado pelo uso bizarro de um lança-chamas em campanha. Em Juazeiro do Norte, a Justiça obrigou o município a reformar urgentemente 7 mercados públicos caindo aos pedaços e sem condições sanitárias. E no meio de tudo isso, o Ministério Público Estadual enquadra a Prefeitura de Sobral, exigindo o detalhamento imediato das metas de educação na LDO. A única notícia que trouxe um alívio para o povo foi a confirmação de que 170 cidades cearenses agora contam com praças com internet gratuita para a população. Bem, trazer para você aqui uma informação sobre a parte de negócios, economia, enfim, aqui no Ceará, sobre o consumo da nossa população, tá? Então, o site do Diário do Nordeste trouxe aqui uma informação de quais são as 10 cidades com menor potencial de consumo do Ceará. Entenda bem, as 10 cidades com menor potencial de consumo. Então, se tem um menor potencial, também, às vezes, o menor potencial não se resume com a cidade mais pobre, né? Mas dessas cidades que eu vou mostrar para você aqui, muitas delas estão entre os mais pobres, tá bom? Enfim, então, quais são essas cidades? O ranking mostra que o indicador é menor em locais distantes dos grandes centros urbanos do estado. Isso é verdade. Exemplo aqui, eu vou dar uma cidade logo que eu vou dizer para você, que não está aqui entre os 10, ela é entre umas 10 mais pobres do Ceará, mas não está aqui entre os 10 entre consumo, obviamente, certo? Mas era para estar. Digo, por exemplo, Punharéis, onde eu sempre ando e tal. Punharéis, ela é uma das cidades mais pobres do Ceará. Ao lado dela tem Pentecoste, que é uma das 50 cidades mais ricas do Ceará. Olha a diferença, porque, por exemplo, muita gente deixa de comprar suas coisas lá em Punharéis e vai comprar em Pentecoste. Não em Pentecoste, sim, na sede do município, mas no distrito também de Pentecoste, tá bom? Por exemplo, lá na Vila Soares. Vila Soares fica em Apunharéis, mas a Serrota, que fica do lado da Pentecoste. Muita gente compra em Pentecoste, na Serrota. Obviamente o PIB do município vai aumentando e o PIB da vila, que faz parte de Apunharéis, vai diminuindo. Só um exemplo claro para você, tá? Então, se você chegou até aqui, nesse momento, Rafael, eu cheguei até aqui, discorda de alguma coisa, concorda, enfim, deixa aí seu comentário, tá? Então, Grangeiro, aqui no Ceará, essa eu sei que ela é o menor município do estado do Ceará, já falei sobre ela uma vez aqui no canal, sobre a sua história, enfim. Grangeiro, além de ser o menor município do estado do Ceará, ela fica no Cariri, também é a cidade com menor potencial de consumo do estado, conforme dados do IPEC MAPES 2026. Os granjeirenses podem movimentar 94 milhões de reais a partir do consumo de bens e serviços. Segundo informações disponibilizadas por eles, pelo IPEC MAPES 2026, o município até melhorou na posição nacionalmente, mas mantém-se como uma única das 184 cidades do Ceará com potencial de consumo, cerca dos 4.800 moradores, abaixo de 100 milhões de reais. O município tem a menor população do estado e o menor produto interno bruto, o PIB, conforme dados do IBGE. Para quem não sabe, o IBGE é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Logo após Grangeiro aparece Potiretama, no Vale do Jaguaribe, potencial de consumo chegou a 109 milhões de reais. Baixiú,
Baixio, no Centro-Sul, vem em terceiro com menor índice, com 117 milhões de reais. Ao todo, o Ceará tem 150 municípios com potencial de consumo abaixo de 1 bilhão. Ou seja, de novo, ao todo o Ceará tem 150 cidades com potencial abaixo de 1 bilhão, melhor falando, de reais, 1 bilhão, certo? Fortaleza tem disparadamente o maior índice do estado e o sétimo do país. Mas atualmente Fortaleza também não é a cidade com melhor índice, até falei outro dia aqui, com índice de saúde, enfim, não, tá? Agora, tem uma pessoa aqui no Ceará, que é o dono da Casa dos Ventos, já foi o dono da Troller, que ele fundou a Troller, o Mário Ararepe, que eles só tem um PIB, eles só tem a sua riqueza maior que Fortaleza, mas ele tem a riqueza maior do que quase todas as cidades do Ceará, ou seja, o Ceará tem 184 municípios, ele é maior, a sua riqueza é maior do que os 183 municípios do Ceará, só fica atrás de Fortaleza completa, mas também bate pau, viu, com a cidade de Fortaleza, viu? É sério. Então vamos lá aqui. Fortaleza tem disparadamente, como falei, né? Então, começando aqui eu vou falar aqui as 10 cidades. 184º, quer dizer 184, aí 183º, segundo vai até eu chegar no 75º, que é o 175, tá? 175. Então vamos começar aqui pelo mais antigo, pelo menor, né? Que é Grangeiro. Então tem o ranking na esquerda, posição estadual, no meio tem município e à direita tem potencial de consumo, tá? São os 10. Então, Grangeiro, 94 milhões, Potiretama, 109 milhões, Baixio, 117 milhões, Guaramiranga, rapaz, Guaramiranga é o quarto com potencial abaixo, é uma cidade turística, com 109 milhões de reais. Deve ser por isso, porque depende muito também do turismo. General Sampaio, ao quinto, como por aqui, parece que General Sampaio, depois de Apanharés, tem mais do que Guaramiranga, com 127 milhões. Aí depois vem Hereré, com o mesmo valor, 127 milhões. Aí vem São João do Jaguaribe com 132 milhões. Aí vem Pacujá, falei isso outro dia, ela é a cidade com melhor qualidade de vida do estado do Ceará atualmente, viu? Ela está em oitava cidade, né? Com menor potencial de consumo, com 130 milhões. Para você ver como é que as coisas mudam. Pacujá, até outro dia, que ela tem em 177º, né? Com 133 milhões de reais de consumo de bens e serviços, né? Mas ela é a cidade com melhor qualidade de vida atualmente, mesmo com Fortaleza. Até expliquei nesse vídeo quais são os fatores que fizeram isso, né? Interessante. O Mari, ali perto o Mari fica com 137 milhões. Aí depois vem Tarrafas com 139 milhões, né? Ou seja, são as 10 cidades com maior porcentagem. A baixa população está relacionada com potencial de consumo menor, diz o especialista. O economista Alex Araújo fez uma correlação entre o baixo potencial de consumo dos municípios com a população. Nenhum deles tem mais do que 7.400 habitantes. 7.400 habitantes. O que estima o menor poder de compra do comércio e serviços. Os estudos de potencial de consumo normalmente se utilizam de dados como população, PIB municipal, emprego formal, volume de transferências, que é aposentadorias, Bolsa Família, etc. Ou seja, aposentadoria, Bolsa Família vem de quem trabalha lá não sei aonde para sustentar o cabo que não trabalha aqui, certo? Então, de modo a estimar a renda familiar e, portanto, o consumo potencial expõe. Para o especialista, o índice do IPEC Mapa 2006 traz apenas uma dimensão da desigualdade, respaldada pela desigualdade regional na cidade do estado. Por exemplo, ele fala que ele tratou Guaramiranga como exceção, pois afirma que o índice não consegue captar com clareza o elevado grau de informalidade do município, características de municípios essencialmente turísticos. Como falei agora aqui. General Sampaio, que é mais quente do que Guaramiranga. Olha a situação, General Sampaio,
quem anda por lá sabe, mais do que Guaramiranga, e está com consumo maior do que Guaramiranga. Pode até ser, no caso de General Sampaio, porque ele é mais distante de Apunharés para lá um pouco mais longe, certo? E de General Sampaio para Tejuçuoca, que é lá no alto, meu amigo, o cabo tem que subir mais uns 50 km, se não me engano, de serra ainda. É alto, viu? Tipo, Tejuçuoca que é lá na alta do serra, que é só vir mais por causa do Tejubode, não tá aqui entre os 10. Quem de lá sabe o que eu estou falando. Aí sim, Tejuçuoca é uma serra. E lá tem um açude lá grandão, Tejuçuoca, né? Que açude lá desce. Não é grande não, mas desce, abastece um pouco o açude de o General Sampaio tem um açude muito grande, que é pelo Rio Curu. E lá no General, desce, vai descendo para Vila Soares em Apunharé, depois desce para Serrota, e assim vai desaguando, vai chegando em Paraíba, assim vai desaguando. Ou seja, coisa que era para ser um potencial turístico, mas o pessoal lá não sabe aproveitar. E mesmo assim, lá é quente e está com a maior do que a cidade, Guaramiranga. Como ele falou aí, não dá a dimensão correta. Eu também concordo com ele também, certo? Trazer para essa informação aqui. Agora, tinha uma outra coisa que eu ia falar aqui de um outro vídeo, mas já que eu comecei, tem aqui informação. Ceará lança usina termoelétrica avaliada em 5 bilhões e 500 milhões de reais em meio à crise do impacto do leilão de energia. Como o Ceará vai lançar uma usina termoelétrica? A gente não tem nem usinas para poder fazer a bombeamento. Aqui no Ceará o nosso potencial é vento e sol. Então, essa informação aqui é também do Diário do Nordeste, tá? Eu comecei aqui com essa informação. Tá aqui, quer dizer aqui a informação. A nova usina de gás natural do Complexo Industrial do Portuário e Porto do Pecém teve a construção lançada nessa terça-feira 9, no caso hoje, 9 de junho de 2026. A usina chamada de Jandaia terá investimento de 5,5 milhões. O projeto foi um dos selecionados no leilão de reserva de capacidade de 2026. A homologação dos resultados estava prevista para terça-feira, mas foi suspensa por decisão da Justiça no Ceará. A ação movida pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, e pelo Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Ceará, o Sind Energia-CE, questiona a legalidade e a reduzida competitividade do leilão. Concordo. A usina de Jandaia, desenvolvida pelas empresas Eneva e Diamante, deve iniciar a operação comercial no segundo semestre de 2029, lá daqui a 3 anos, e deve. Tem um deve, ou seja, sabe se vai ser ou não, já é outra história. Com movimentação de 19 milhões em metros cúbicos de gás natural por ano. Para dar suporte ao Porto do Pecém, ao projeto, o Porto do Pecém ganhará um novo pier de transporte de gás natural chamado Pier Zero, com investimento de 430 milhões de reais. A termoelétrica terá 1,2 gigawatts de capacidade. Segundo Marcelo Lopes, diretor comercial e de telemarketing da Eneva, a produção será plena em todos os momentos que houver demanda por operador nacional do sistema, ONS. É uma operação que vai ser sazonal dentro do dia, especialmente no período da noite, em especial nos momentos que você tem ideologia menos favorável no país. Pai, agora eu vou falar aqui uma coisa, isso aqui tudo gera custo, certo? Enquanto isso, nosso governo do estado federal está achando o sol que você usa, certo? Se você bota lá aquela bicha de luz solar na sua casa, por exemplo, que era para não cobrar nada, os caras estão cobrando até a taxa sobre aquilo, a taxa sobre o sol. É chato um negócio desse, viu? Aqui a Eneva teve 5,2 gigawatts de capacidade contratados no leilão de reserva de capacidade, entre os projetos que já estavam em operação e 3 novos ativos. Além do Ceará, há usinas em Sergipe, Maranhão e Espírito Santo. O Eumano projeta a homologação de resultados do leilão. O governador do Ceará, Emmanuel de Freitas, afirmou que confia na homologação dos resultados do leilão na capacidade.
Ele falou que isso faz parte do processo de que algumas empresas sintam-se que a sua área não está sendo tratada devidamente e deixa a justiça decidir, mas eles falaram que ele falou que eles têm convicção de que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, vai homologar e as coisas vão acontecer e eles vão continuar avançando. Porque ele afirmou aí. Isso aqui não é mais nada de importante para ler aqui não. Pois é, temos essa informação aqui, ver se tem mais um outro aqui que vai completar essa situação. Agora vamos falar aqui um pouco aqui sobre política, certo? Tem uma briga rolando aqui entre o Júnior Mano e o Emmanuel de Freitas e o Cid Gomes e o Camilo Santana. Olha essa informação que eu vou passar para você aqui de acordo com o site do Diário do Povo, tá bom? Fala o seguinte aqui, o jornal O Povo. Júnior Mano disse que o Mano não falou sobre Cid concorrer a senador e afirma não ceder pressões. Eita, começar a briga aí na esquerda aí, ó. Vamos entender isso aí. Vamos entender essa informação aqui. Deixa eu dar aqui reiniciar aqui. Pronto. Júnior Mano diz que o Mano não falou sobre Cid concorrer a senador e afirma não ceder a pressões. O deputado federal mantém pré-candidatura a senador mesmo com coro e defesa de deputados e líderes governistas para que Cid tente a reeleição. O deputado federal Júnior Mano, PSB, disse não ceder à pressão, em meio a pedidos de deputados e membros governistas de que ele não seja candidato a senador. Aliados desejam que Cid Gomes, PSB, concorra à reeleição. Dentre os defensores da candidatura do atual senador está o ex-ministro Camilo Santana, PT, que até já deu Cid como certo na chapa. Em resposta a João Paulo Biagi, correspondente do Povo em Brasília, questionado sobre esta comoção ao nome do Cid, Mano reforçou que o senador mantém o compromisso de apoiá-lo à Câmara Alta, além de ter o apoio e força da aliança de quase 40 prefeitos cearenses. Não respondo a perguntas hipotéticas. E também não sou influenciado por pressão. Faço política com diálogo. Olho no olho. Não é como se diz? Os fatos que estão postos são os seguintes. O senador Cid Gomes mantém o compromisso com a nossa pré-candidatura, declarou Mano. Em outra oportunidade, Júnior chegou a dizer que Camilo não combinou com Cid quando o senador petista afirmou que o colega ex-governador estará na chapa governista. O deputado afirmou que o apoio do senador por si só já é preponderante, mas há também o apoio de dezenas de prefeitos que se sentem representados pela pré-candidatura, afirmando ser um projeto coletivo e não pessoal. Júnior ressaltou que a decisão só será tomada como definitiva nas convenções partidárias, realizadas entre o fim de julho e o começo de agosto. Além disso, Mano minimizou o coro para Cid se candidatar novamente, afirmando só ter tido conhecimento por meio de notícias. E esse clamor em torno do nome de Cid Gomes, até hoje, chegou ao meu conhecimento somente pela imprensa e pelas redes sociais. Nunca fui abordado pessoalmente sobre isso, disse. Questionado sobre diálogo com o governador Eumano de Freitas, PT, sobre essa possível desistência da pré-candidatura, Júnior foi sucinto ao negar conversa neste tema. O governador nunca me abordou diretamente sobre esse assunto. Deputados pedem por Cid candidato. Cid Gomes se reuniu com a bancada de deputados e pré-candidatos do PSB recentemente e ouviu apelo para que seja candidato. O senador até admitiu postular novamente o cargo, mas impôs a condição de que Júnior Mano aceite isso e recue dos planos. Porém, o deputado não dá sinais de desistir tão fácil. Os deputados da legenda são uníssonos em favor de Cid, inclusive o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará-Leste, Romeu Aldigueri, PSB. Há uma solicitação da bancada estadual dos pré-candidatos e da maioria absoluta do partido, pelo direito do senador Cid de ser candidato à reeleição. Isso é normal, e o próprio deputado Júnior Mano já sinalizou várias vezes que também o apoia caso o senador Cid queira ser candidato à reeleição, falou em entrevista. Marco Sobreira, líder do PSB na Alesse, disse que o partido e a bancada têm um sentimento de muito obrigado, Júnior, mas defendem Cid candidato. Sobreira, porém, destacou que caso Mano seja escolhido o nome da sigla, os membros o apoiarão integralmente.
Em março, no dia em que foi divulgado o relatório da Polícia Federal PF colocando Júnior Mano como alvo de investigação sobre suposto desvio de emendas parlamentares. Entre outras irregularidades, o deputado falou em evento que caso Cid decida ser candidato, não estará faltando o compromisso com ele. Se o senhor quiser ir para a reeleição, não tá quebrando palavra comigo não. Eu estou junto do senhor para o que der e vier aonde for, estarei no PSB para a gente implantar as políticas públicas, afirmou na ocasião. Com informações de João Paulo Biagi, correspondente O Povo em Brasília. Rapaz, e pegando aqui um gancho sobre essa história aí do Romeu Aldigueri, que ele falou aqui do Povo, aqui no site do Diário do Nordeste, sabe que a informação desse dia de hoje também é o seguinte: o uso irregular de inteligência artificial na política inicia batalha na justiça eleitoral. Após o pedido do presidente da Assembleia, ele falou Romeu Aldigueri, não foi aí? Então, o que acontece? Após o pedido do presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri, do TRE-Ceará, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, determina que Meta indique perfis acusados de desinformação e uso de irregular de IA. Começou quando a Meta trabalhou em favor deles, né? Não podia. Eu vou só dar uma pausa aqui no vídeo, tá bom? Volto daqui a pouco. Como eu ia falando, na época que o Facebook censurou a direita, tudo vai ali. Agora que eles acham que o Facebook está sendo normal, tá verificando as coisas, não, é desinformação contra a esquerda. Olha aí. Dessa informação aqui, o uso indevido de ferramentas de inteligência artificial em propaganda política eleitoral começa a gerar um embate judicial no Ceará. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, TRE Ceará, já está recebendo ações e representações que questionam a manipulação de imagens por novas tecnologias sem a devida sinalização ao eleitor. Este certamente é um dos maiores desafios no pleito deste ano. Mas em 2024, quando o PT inventou aquele áudio mentiroso do André Fernandes, né? Que não é do CU, ninguém falou nada. Cadê o TRE Ceará? Para favorecer a esquerda pode, mas quando é para ser isento, para ser imparcial, não pode. Para favorecer o Evandro Leitão, né? Em decisão proferida na segunda-feira, dia 8 agora de junho de 2026, o desembargador Emanuel Leite Albuquerque deu seguimento a uma representação por propaganda antecipada irregular ajuizada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri, do PSB. Partido que o presidente é o Eudoro Santana, pai do Camilo Santana. O processo tem como alvo 6 perfis anônimos da rede social Instagram, acusados de veicular conteúdos com imagens manipuladas por inteligência artificial sem a rotulação obrigatória, além de propagar informações falsas e descontextualizadas, segundo a defesa do parlamentar. Por isso que eu só faço vídeo assim dessa forma aqui. Veja a informação, dito, né, ditar é você falar qual é a fonte da notícia e leio. Para depois não dizer que eu estou com conversa aqui. O alvo da ação, a representação foca em publicações feitas no início deste mês por perfis como @papoca_camusim, @família_55, _barroquinha, @camusim_notícias_ e blog Camusim Online. São essas 3 aqui, porque esse Camusim é o seguinte, ó, de novo, eu falei 3, né? O Papoca Camusim, família Barroquinha, e o @Camusim _notícias_ e desculpa, corrigi aqui, são 4. O terceiro é @Camusim _notícias_ e o quarto é o @blog Camusim Online, porque estava meio que ruim de ler. Segundo a defesa, os conteúdos teriam o objetivo de atingir a honra e imagem de Aldigueri, que é pré-candidato a deputado federal. O que fala aqui ainda? Quebra de sigilo e identificação. Apesar da gravidade das alegações, o magistrado deferiu por hora o pedido de remoção imediata.
deferiu, indeferiu, viu? Indeferiu por hora, quer dizer, não vai agir o pedido de ação por hora. O entendimento é que a retirada do conteúdo antes da identificação dos responsáveis teria feito prática limitado e que a prioridade atual é a preservação das evidências digitais. Quer dizer esquerda arada, né? Chegar assim eu vou banir, pronto, não. Já basta o Lula que o Lula fez de fazer uma lei agora aí que obriga as plataformas de remover tudo que eles não querem. Por exemplo, o cara vai lá, fala mal do Lula, remova a plataforma, que senão você vai ser multado. Não precisa nem de ação judicial. Que é isso? Pelo juiz aqui tá indo aqui no modo correto. Comecei falando mal dessa ação aqui, mas depois corrigi. Para avançar nas investigações, a Justiça Eleitoral determinou que a Meta, plataformas Facebook Serviço Online do Brasil, fornecem em até 72 horas, ou seja, até amanhã, os dados cadastrais completos dos endereços IP e registros de acesso dos perfis envolvidos. As informações solicitadas são cruciais para que a perícia identifique se houve o uso de IA de maneira irregular na criação ou manipulação de conteúdo. Tipo, eu fiz um vídeo ontem eu estava com muita preguiça de fazer vídeo, eu peguei, coloquei só mesmo a minha imagem mesmo e botei uma voz artificial, mas eu indiquei lá, voz artificial, e ela põe a voz, não a imagem, tá certo? Mas se bem que só tinha uma imagem fixa mesmo, eu lá com o título, enfim. Impacto nas eleições. Há 4 meses das eleições, o caso marca um dos primeiros embates jurídicos no Ceará sobre as novas diretrizes de combate às deepfakes e conteúdos manipulados na disputa. É engraçado que desde 2002 ninguém quer fazer isso aí, né? Para favorecer a esquerda, tudo podia. O anonimato das redes sociais é um desafio e não pode ser barreira para a responsabilização de produtores de conteúdos maliciosos com o uso de tecnologia. Agora, isso é verdade. Pegando, ver se tem mais alguma coisa aqui importante aqui para poder fazer. Isso aqui já é infraestrutura, já é uma outra situação. Isso aqui é da UPA, isso aqui já é caso de polícia. Termoelétrica, falei sobre a termoelétrica já. Ver aqui, o consumidor pode. Isso aqui vai um outro vídeo para que eu vou falar sobre isso. Vamos ver aqui, José do Norte, sobre o freio, vamos falar sobre também. Isso aqui já é mais. Lembrei que falar aqui agora, ainda sobre política ainda. Sobre uma vaquinha virtual que está rolando aí, é o seguinte, ó, segundo aqui a informação do Diário do Nordeste, tá? É o seguinte, pré-candidatos cearenses têm fraco desempenho na vaquinha virtual para eleições deste ano 2026. Os 9 nomes que apresentam em uma das plataformas registradas pelo TSE só conseguiram 132 apoiadores. Segundo aqui as informações do Diário do Nordeste desse dia 9 de junho de 2026, a informação é do Inácio Aguiar, viu? Ele fala aqui a seguinte situação, também que a matéria é um pouco curta. A maior plataforma de financiamento coletivo de campanhas eleitorais do país arrecadou até aqui, até a hora que ele postou essa matéria, cerca de R$3.500 para essa eleição. São 55 mil doações de 45 mil doadores distribuídos entre 802 pré-candidatos de todo o estado brasileiro. No âmbito nacional, porém, o Ceará aparece lá embaixo, em 18º lugar. Os números são do Quero Apoiar, uma das 4 plataformas habilitadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para operar a chamada vaquinha virtual nas eleições. A arrecadação de pré-campanha foi liberada em 15 de maio. Em pouco mais de 3 semanas, a ferramenta movimentou uma quantia milionária, mas quase nada saiu do bolso dos eleitores cearenses, ou seja, tudo de fora. 9 campanhas, 132 apoiadores, segundo as informações aqui. No Ceará, como falei, 9 pré-candidatos abriram vaquinhas somandos. Eles reúnem apenas 132 apoiadores.
O líder entre os estados é o estado do Rio Grande do Sul, com mais de 6 mil apoiadores. Na comparação com os cearenses, os gaúchos se engajaram 50 vezes mais nessa totalidade. Mesmo que o estado tenha menos pré-candidatos cadastrados do que o Ceará, são apenas 6. Ou seja, o número da média vai lá para cima, né? Com 6 os caras conseguiram sair tudo, e aqui no Ceará com 702 os caras conseguiram nada. Entre os cearenses, lidera o delegado Hugo do Missão, pré-candidato ao governo do estado do Ceará, com R$ 3.631 e 50 apoiadores. Em seguida aparece o nome mais conhecido da política cearense, General Teófilo do Novo, o militar que já foi candidato ao governo do estado do Ceará pelo PSDB em 2018, se apresenta agora como pré-candidato ao Senado pelo Novo. A viabilidade prévia só garantiu a ele até agora R$ 1.250 em doações. Eu, sinceramente, eu não tenho coragem de dar R$1 para ninguém, não. Mentir. A gente já paga um pouco demais para político. Não é mal não, mas não dou R$1 sequer não. Até porque esses caras, quando entrar lá, tu pensa que vai devolver o dinheiro que você apoiou eles? Vai nada. Seguinte. Então a lista começa com o delegado Hugo, como falei, ele segundo, o general Teófilo. Terceiro, eu tô aqui, eu acho que você está ouvindo um jogo de carro por aí passando, né? O povo aí fazendo, pega uma hora dessa. 9h40 da noite. Terceiro vem Dauísio, D-A-U-Y-Z-I-O, do PSOL. Do PSOL, para deputado federal. O cara ganhou os seus R$1.875 de 11 apoiadores. O cara conseguiu, com 11 apoiadores, apenas R$875. Enquanto o delegado Hugo Missão, com 50 apoiadores, conseguiu 3.631. Enquanto o general Teófilo, com apenas 6, conseguiu R$1.250. Aí o cara do PSOL, com 11 apoiadores, só conseguiu R$875. Pense na média aritmética como tá alta, viu? Para não dizer outra coisa. Aí depois vem Carolina Cieba do Novo, deputada federal, com 15 apoiadores, R$810. Depois vem Gabriel Carvalho de Missão, deputado federal, com R$420 e 10 apoiadores. Quer dizer, média de cada um R$42. Aí vem aqui Theo Costa do Novo, deputado federal estadual, com R$395, com 3 apoiadores. Pensa como a média caiu aí, ó. Depois vem Ricardinho, cidadão do Cidadania, deputado estadual. O cara teve 14 apoiadores e apenas R$275. Depois vem Sofia Fechini, do Missão, deputada federal. Ela, com menos apoiadores, ganhou até um pouco mais. R$250. Média aí, mais ou menos R$26 mais ou menos por aí. Agora me fugi de cabeça agora. Enquanto isso, o Ídolo Coelho do Rede, olha aí, ó. O cara conseguiu até mais do que os outros. O cara, pela média, ele do Rede foi o nono, conseguiu R$160 com 6 apoiadores. Média de R$100 aí por cada apoiador. O cara, esse aqui ele conseguiu mais do que os outros, tudinho aqui, pela média, ó. Se tivesse 6 apoiadores, tudinho aqui dos outros, teria que ter muito mais ainda. Quem manda no ranking nacional? Nesse retrato, a vaquinha mostra o eixo da estratégia do partido de Missão. O pré-candidato à presidência pela legenda, Renan Santos, lidera com folga, com R$928.338,31 e 16.221 apoiadores, mais de um quarto de tudo que a plataforma arrecadou. Os 10 mais. Renan Santos, do Missão, presidente, né? Com R$928.338,31. Depois veio Jones Manuel do PSOL do Pernambuco, para a deputada federal, com R$378.159. Depois vem o Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, com R$230.784. Depois vem o Kim Kataguiri, Missão de São Paulo, deputado federal, com R$143.040. Isso aqui, vem pegando dinheiro federal, aí, dinheiro de menos do que for aí, ainda quer mais dinheiro ainda. Humberto Matos, do PC do B de Rio Grande do Sul, para estadual, com R$130.000. Depois vem Elias Jabor, do PC do B do Rio de Janeiro, para a deputada federal,
com 104 mil reais. Depois o Gustavo Gai do PL de Goiás com 84 mil reais. Ele está tentando o Senado, viu? Rodrigo Espada do PSD de São Paulo para deputado federal, R$ 76.821 reais. R$ 76.821 reais. Depois vem Rony Gabriel do Podemos do Rio Grande do Sul para federal com R$ 66.977 reais. Depois vem Daniel Sorans do PSD do Rio de Janeiro com R$ 57.880 reais para deputado federal. Deixa eu ver aqui, tem uma coisa aqui. Doações de menor valor são a maioria. Dinheiro da vaquinha naturalmente não vem dos grandes doadores. A doação mediana na plataforma é de R$14. A média de pessoas doou menos que isso, sendo 81% de todas as doações ficam abaixo de R$100. Como falei, o exemplo daqui do Ceará aqui. Este dado faz com que o foco volte ao Ceará. A vaquinha não mede quem tem mais dinheiro, mas sim quem mobiliza mais. E por enquanto o cearense mostra desinteresse. Como eu falei aqui no canal, eu não vou dar R$1 para ninguém não. Pessoal, meu Pix fica aí à vontade aí. Pessoal, não manda também, o que eu vou mandar para esse povo também? Vale ressaltar que os números são de uma das 4 plataformas autorizadas pelo TSE. A operar nessas seleções ainda não passam pelo crivo da Justiça Eleitoral. O repasse aos candidatos só ocorre após o registro das candidaturas em agosto, quando os valores entram no sistema oficial do TSE. E até lá, o que vê é o retrato parcial, tá bom? Depois, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui interessante para falar com você aqui. Deixa eu ver aqui. Malha de transmissão do Ceará e do Piauí será expandida. Quando vem o Ceará aqui, meu amigo, é muito difícil acontecer alguma coisa, viu? Vocês estão começando essa matéria rapidinho aqui. Tem aqui. O projeto Nova Era Teresina investirá 1 bilhão e 700 milhões de reais para expandir 530 quilômetros de linha de transmissão entre Ceará e Piauí. As obras começam no segundo semestre deste ano, com previsão de entrega para 2029 e geração de mais de 3.500 vagas diretas. A ação beneficiará 30 municípios, onde vai aumentar a confiabilidade energética e a viabilização a geração de energia renovável. E de acordo aqui com o site do Povo de hoje, 9 de junho de 2026, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim for da vontade de Deus. Até a próxima.